Olá, muito feliz em retornar aqui para a gente colocar mais um trabalho com a mandala. Primeiro de tudo, eu vou pedir desculpas pelo tremido da câmera, porque essa câmera é uma antiga, ela não tinha muita estabilidade, então ela ficava focando e desfocando conforme eu mexia o papel, tá vendo? Mas mais para frente teremos filmagens melhores. Então eu tô aqui voltando, eu não tenho muito para falar de uma mandala só, né? E, na verdade eu acabo fazendo um apanhado de todas as mandalas que eu fui fazendo ao longo desde o ano passado. Em um ano, né? Em mais ou menos um ano que eu comecei a fazer mandala. Então, para falar mais da minha experiência mesmo, tá? Essa mandala, especialmente, eu fiz no dia 3/11 de 21, de 2021, 1921. Não, vamos pagar essa parte. E essa mandala, eu tava me questionando algumas coisas, né? Algumas questões minhas da minha vida, mas assim, nesse dia não me veio nada assim, nenhuma palavra, nada. O que eu até depois eu fiquei vendo é que veio para mim, olhando depois ela toda pronta, que ela estava muito poluída. E até agora eu vendo as questões que eu estava me questionando, ao longo desse período que ainda não fez, né? Tá perto de fazer um ano, mas sim, algumas coisas realmente acabaram se encaminhando. Não me responde exatamente, né? Porque a vida é assim, ela não tem um script, né? A gente vai cada dia por vez e a gente vai se fazendo. E o que eu acho, na verdade, é que não é necessário saber desenhar ou pintar para a gente fazer esse trabalho. O foco aí, né, a necessidade é querer acessar essa parte interna nossa, que ela tá lá quietinha e que muitas vezes não se mostra. É muito interessante, é muito gratificante, né, fazer, e não é uma só, é ir fazendo, porque é como uma terapia mesmo, não é uma coisa que você faz num dia e pronto, fechou ali. Não, ela é gostosa de fazer e com o tempo você vai gostando cada vez mais. O Jung mesmo, ele fez a primeira, eu acho que em 1916, e ele não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas com o tempo ele foi sempre fazendo mandalas diariamente e ele foi percebendo que ele ia tendo uma clareza da transformação psíquica dele próprio, né? Eu nunca vi uma mandala do Jung, mas eu sei que tem livros dele que tem esses desenhos, mas eu ainda não vi. Um dia, quem sabe. O que eu vi, na verdade, foi a exposição da doutora Anísia da Silveira, que essa é uma psiquiatra que eu gostaria muito de ter conhecido, mas ela já faleceu. Ela nasceu em Maceió, eu peguei alguns dados dela na internet. Ela nasceu em Maceió, em Alagoas, em 1905, e ela faleceu em 1999. Ela teve uma vida muito rica de aprendizado para ela e para todos que cercavam. Foi uma mulher muito guerreira, tá? Ela dizia, outro dia vendo um vídeo sobre ela, uma moça que trabalhou com ela, acho que era enfermeira, contou que
um evento lá que ela foi lá e brigou e fez. Daí a moça perguntou para ela: nossa, como você fez isso? Né? Como você teve coragem de fazer isso? E ela respondeu para a moça assim: ó, por debaixo da pele eu tenho um lampião, fazendo menção ao cangaceiro, né? E ela era muito corajosa, né? Bom, ela fez medicina na Bahia nos anos de 1920, foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina e mais tarde ela se especializou em psiquiatria. Ela foi presa, acusada de comunismo, e a história dela ela foi uma pioneira, né, no uso do tratamento do doente mental, usando a arte-terapia, que na época acho que nem era esse o nome, mas ela revolucionou a psiquiatria. Num dos que ela teve exposição, né? Mesmo em vida, ela fez exposição de arte dos clientes dela, que ela costumava chamar não dos pacientes, mas sim dos clientes. E na abertura de uma das exposições, ela fazia as exposições com a ajuda do Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa, ele era um jornalista, ele era escritor, era advogado, era ativista político, e ele era crítico de arte. Então, por isso, é o interesse dele no trabalho dela e dos pacientes dela. E na abertura acho que da primeira exposição, que eu acredito não tenha sido só uma, tinha uma frase de um dos clientes dela, o Fernando Diniz, que dizia assim: o pintor é feito um livro que não tem fim. E isso foi um paciente dela que escreveu, que eles tinham assim essas tiradas, né, do nada eles tinham assim um insight, né, e é bem isso essas imagens do inconsciente, que era assim que ela chamava as pinturas deles, ela se comunica, a mente se comunica, que a mente ela é muito de signos, como é que eu posso dizer, um significado, ela não é tanto assim lógica, ela tem muito mais símbolos, isso, e a doutora Nise defendia você ir atrás, ver as formas, as cores, o jeito que a pessoa está fazendo o desenho na hora. Tem todo um estudo dela, inclusive ela foi aluna do Jung, né? Então, agora, quanto à minha, essa mandala, eu fiz, parece que são algumas florzinhas, alguns arabescos, parece essa parte mais escura abaixo, parece que são raízes, e assim, eu não sei como decifrar. Eu sei que algumas pessoas têm como decifrar, mas eu também acredito que cada desenho é único e você precisa conhecer a pessoa para de repente você falar que é isso ou aquilo, né? E daí assim, isso acaba ficando para o estudioso mesmo, a pessoa que conhece a mente humana, que já estudou, que fez medicina, estudou psicologia ou até ligado à psiquiatria, mas o importante, o meu objetivo é de repente mostrar o quão enriquecedor, o quão gostoso é fazer isso. É como, sabe, as pessoas que jogam futebol, que amam jogar futebol, sempre a pessoa tem aquela paixão, né? Ou aquela pessoa que gosta da dança,
que aquilo é a vida para ela. Sabe, quando você coloca uma energia muito grande em determinada coisa que você faz. E a mandala é uma coisa tão fácil de se fazer, né, que eu acho que ela pode estar aí para todo mundo. E às vezes a gente está assim, meio para baixo, meio chateado. Senta num cantinho sossegado, tranquilo, pega um papel, lápis colorido ou canetinha, alguma coisa, e faz sua mandala, porque a gente se sente muito melhor. É como você fazer uma caminhada num parque, sabe? Olhar a natureza, um pôr do sol, nascer do sol. É uma energia muito gostosa, é uma coisa que traz um sentimento muito enriquecedor, sabe? Então, eu acho que por agora é isso que eu tenho para falar. Essa daí eu não sei decifrar. Aliás, eu não sei decifrar nenhuma. Essa eu devo ter feito em mais ou menos uns 45, 50 minutos. Eu adiantei, né, para não ter tanto enrolação, para de repente não ficar muito cansativo de se ver. Mas eu acho que até contei ali, mas tem vezes que sai igual, sem contar, mas não é nada assim de caso pensado. E no final eu até ligo esses, parece uns S's, né? Ao contrário, e aí eu acabo ligando ele, mas assim, é coisa que vem na hora, assim, eu não premeditei isso, é a mente que vai me guiando, e é muito bom às vezes a gente sentar e fazer um desenho assim, que de repente você tá bem tranquilo. Bom, é isso que eu tenho para falar. Ainda falta algum tempinho. Eu vou colocar música de fundo para de repente continuar. Mas aí, se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa, quiser dar um palpite, eu aceito. Mas por enquanto eu vou deixar com uma música de fundo. Então, ok? Eu espero voltar logo. E fiquem com Deus e até a volta. E se não forem inscritos, se inscrevam, porque é o trabalho da gente. E mandem para outras pessoas, compartilhem com outras pessoas, que de repente alguém pode querer fazer, e como eu gosto de fazer, de repente outras pessoas também podem gostar. Ok? Beijo, até a próxima.